falando de saúde, e o tema da nossa conversa hoje é gagueira. Na verdade, a gagueira é uma disfunção da fala de origem psicomotora que se caracteriza pela repetição de sons e sílabas e comprometem a fluência da fala. Na verdade, a pessoa gaga sabe perfeitamente o que quer dizer e expressar, mas não tem o ajuste e a duração dos sons. No Brasil, estima-se que 2 bilhões de pessoas sejam gagas, uns mais leves, outros acentuados. O ramo da ciência que estuda e se dedica ao tratamento da gagueira é a fonoaudiologia. E para discorrer sobre o tema, convidamos a Cláudia Rúbia, ela que é fonoaudióloga, com atuação também na Policlínica Regional de Iguatu, no NEP. Cláudia, seja bem-vinda à nossa página falando de saúde. Gagueira é um distúrbio que se manifesta na infância e pode persistir à fase adulta. Qual a importância de se tratar a gagueira ainda na infância? Primeiro, vou me identificar, né? Sou fonoaudióloga da Policlínica do Estado de Iguatu, trabalho no NEP e faço atendimentos individuais. Nós estamos no NEP, estou sentada, vou numa sala bem ampla, onde tem brinquedos, recursos para a gente trabalhar com essas crianças, né? Como é a gagueira? A gagueira ela se inicia normalmente com a criança de 0 a 2 anos de idade, né? De 0 não, a partir de 2 anos de idade. A gente chama essa gagueira de fisiológica. Como é essa gagueira fisiológica? No início da fala, a criança ela imita o adulto. Quando ela começa a compreender o que ela está falando, por exemplo, ela sabe que a caneta escreve igual o lápis. Mas a partir de 2 anos ela começa a ter essa compreensão que a caneta é diferente do lápis. A caneta eu escrevo e não apago, e o lápis eu apago. Estou dando mais ou menos um exemplo mais simples, né? Aí quando ela vai dizer alguma coisa, contar uma história, normalmente ela prolonga alguma letrinha. Ela faz, mamãe, aí fala o que ela quer falar. Isso é o início da fala, é porque ela está tentando dar o discurso dela, falar para a mãe o que ela está entendendo aquilo, o que ela está entendendo, né? Ela já tem uma melhor compreensão. Essa gagueira ela pode se estender até 4, 7 anos. A partir de 7 anos, ela já se torna patológica, né? A gagueira tem cura? Tem sim. Tem que se iniciar, procurar o profissional habilitado, que é o fonoaudiólogo, para ele fazer esse tratamento. Quando se prolonga, por exemplo, quando ela é patológica, não é mais só no discurso da fala, de uma frase, de uma contação de história, ou qualquer coisa, numa conversa no dia a dia, essa pessoa ela não consegue se expressar, né? Apresenta alguns momentos de disfluência, né? De repetições de algumas palavras, de algumas sílabas, e isso se torna a gagueira patológica. Então aí, Cláudia, quando esses primeiros sinais dos pais ao perceber que a criança está arrastando algumas palavras, já é sinal de uma possível gagueira e que ele já deve procurar o serviço de saúde para que ele seja acompanhado. Cláudia, de que forma os pais podem ter acesso a esse serviço de fonoaudiologia aqui na Policlínica? O paciente ele vem através da pediatra, né? Ele é encaminhado do seu PSF, do seu município, para a pediatra, e a pediatra ela faz o encaminhamento para os profissionais que é necessário. Se for necessário só fono, vai passar pela fono. Se for necessário passar fono, físio, terapeuta ocupacional, ela encaminha para esses profissionais. Ele vem do seu PSF, encaminhado para a pediatra, e a pediatra encaminha para a gente. Ou ele vem encaminhado diretamente do PSF, mas ele tem que ser encaminhado pelo PSF do seu município. A gagueira, ela tem a ver ao fator do sexo
Ou seja, Não. ela afeta mais as crianças do sexo masculino, feminino, ou não tem a ver? Não tem nada a ver, Não não. tem a ver. É isso? Tem um estudo agora, recente, que diz, assim, tem umas controvérsias, né? Alguns estudiosos, eles dizem que a gagueira, ela é hereditária. Outros estudiosos dizem que não, ela é adquirida, né? Então, a partir do momento, por exemplo, a criança, quando eu disse, a partir de 2 anos, ela inicia a fala. Aí os pais começam a repreender, o coleguinha da escola começa a fazer bullying. E isso vai fazendo com que a criança crie um medo na fala. E esse medo vai fazer com que ele apresente mais desfluência, principalmente com aquelas pessoas que ele tem um convívio que fazem o bullying com ele, né? Normalmente eu vejo muito nas minhas terapias que essas crianças, quando elas na realidade elas mal falam, né? Elas se retraem tanto que é necessário um acompanhamento com o psicólogo também, não só com o fonoaudiólogo, para ajudar fazer com que essa criança tire esses traumas anteriores, né? Consiga administrar esses traumas anteriores para que ele não interfira na fala. Uma pergunta que me veio aqui à mente agora. Existe gagueira psicológica? Existe, né? Como E assim? vem, como eu disse, se existir algum trauma, né, da infância dessa criança em relação à fala, isso vai se prolongar na vida, até na vida adulta. Então, por isso que tem que ser associado ao psicólogo, para que ele consiga desvincular o trauma para a fala. Criança com problema de audição, tem alguma associação à gagueira ou a dificultar a fala? Tem. A gagueira não, mas a fala sim. Uhum. Né? Se você não escuta, você não fala. Então, assim, por isso que é tão importante. A criança nasceu, ela tem que fazer o teste da orelhinha. Se o teste da orelhinha deu uma alteração, então já tem que procurar fazer o BERA, que é um exame mais complexo, que ele vai identificar se tem essa alteração já auditiva mesmo. Se houver alteração auditiva, tem que colocar prótese ou fazer implante coclear, mas em relação à gagueira, não. Ele influencia na questão da fala. Na fala, é isso? Agora vamos aos mitos e verdades sobre gagueira e alguns problemas da fala, já que você é fonoaudióloga. Existe um mito de que a gente, ao ter contato, a conversar por um tempo prolongado com uma pessoa gaga, ela acaba adquirindo também a gagueira, embora que momentânea. Isso é verdade ou mito? Depende. Depende muito da personalidade da pessoa, eu acredito, né? Tem gente que ela pega muito aquilo do outro, né? Mas pode ser momentâneo, pode acontecer. Mas não é uma coisa que sempre, entendeu? É comum. Prevalente, é uma coisa prevalente que acontece sempre, não. Não é? Tá. Então, também outro mito que é comum a gente ouvir no dia a dia, quando a criança é gaga, as vizinhas, as comadres dizem, mulher, faz um susto dele que passa. Verdade ou mito? Isso é mito. Não passa, tem que ir para o profissional. Outra pergunta que eu tenho para você. Geralmente, pessoas que têm dificuldade de dizer seu nome ou dizer o número do telefone quando as pessoas solicitam, isso também é um sintoma de gagueira? Não, né? Claro, por que pessoas gagas, quando são gagas, mas elas são fluentes ao cantar, ao apresentar espetáculo de teatro, declamar poemas, elas se saem bem. Por que isso acontece? Porque elas relaxam. Qual é o problema do gago? Por que ele gagueja? Porque naquele momento ele já se preocupa na questão do gaguejar. Ele não consegue relaxar na conversa. Ele antecipa aquele trauma, né? Se eu for falar, por exemplo, com o Brito, eu vou começar a gaguejar. Então, é preferível que eu fique calado, né? Como eu disse, ele se retrai. Ele não consegue ter um discurso, né? Por causa desse medo que ele tem, dos traumas anteriores. Você acaba evitando também participar da conversa por conta disso. Só para ilustrar nossa conversa, eu pesquisei que Bruce Williams,
Murilo Benício, Marcos Frota, atores consagrados, são gagos, né? O Nelson Gonçalves, cantor muito famoso, também o rei do rock, Elvis Presley, eram gagas. E, no entanto, se sobressaíam exatamente usando a fala como instrumento. Da música. É isso? É muito importante a gente saber disso. E vivemos num país onde existe remédio para tudo. Existe remédio até para curar o contraindicado do outro remédio. Aí eu pergunto a você, Cláudia, existe remédio para gagueira? Não. Não existe. Não. Existe terapia, né? Existe a terapia. Certo. Gagueira não tem remédio. Então, que conselho você daria para uma pessoa já na fase adulta que é gaga, para ele se relacionar e perder esse medo do contato com as pessoas? Ele teria que buscar o profissional habilitado, né, que seria o fonoaudiólogo e o psicólogo, associar as duas terapias para que ele melhorasse essa fluência da fala. Ele só vai conseguir melhorar essa fluência quando ele fizer realmente iniciar o tratamento. Cláudia, essa nossa conversa já faz parte de um documentário que a gente vai fazer, está fazendo, desenvolvendo com relação aos 10 anos de atividade da Policlínica de Iguatu, consórcio público de saúde, microrregional de Iguatu, e na qual engloba-se a Policlínica. Esse trabalho do NEP é um trabalho muito importante e que é um trabalho que só tem, em termos de serviço público, aqui na Policlínica, na região Centro-Sul, é isso? Sim. O NEP só tem aqui. O NEP ele foi criado pela primeira-dama do Estado, que é a esposa de Camilo Santana. E Onélia Santana. Onélia. E ela criou no intuito de diminuir esse fluxo das pessoas. Por exemplo, a criança tinha necessidade de um tratamento multidisciplinar, ele teria que se deslocar até Fortaleza para fazer esse tratamento. Ela desvinculou esse tratamento na capital, né? Fez com que as pessoas da microrregião aqui de Iguatu e das outras microrregiões, de todas as policlínicas do estado, que hoje eles iniciaram com 17 policlínicas, hoje já tem 21 policlínicas no estado inteiro, né? Para diminuir esse fluxo em Fortaleza. Aqui a gente atende a fono, a físio, a TO, tem um acompanhamento psicológico, tem a enfermeira para dar algumas orientações e assistência social. Muito importante esse trabalho e nós ficamos satisfeitos com as suas intervenções, agradecemos a sua disponibilidade e convidamos as pessoas que vão nos assistir na internet, no canal do YouTube, que curta, comente, divulgue nosso trabalho e parabéns pelas atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode fazer a pergunta que a gente vai responder. Nós aqui estamos agradecidos. Muito obrigado. Obrigada também.